Mas enfim, Felipão, um outro assunto que a gente tem que falar aqui é sobre técnicos já na Berlinda, né? A gente teve já a demissão nesse campeonato do Mano Menezes e existem outros dois treinadores que estão bastante ameaçados. Gustavo Quinteiros e Pedro Caixinha. Engraçado que o Santos negociou com o Gustavo Quinteiros, ele foi pro Grêmio. O Grêmio negociou com o Pedro Caixinha, ele foi pro Santos. Deu errado isso aí. Ambos, pelo menos por enquanto, tanto que ambos hoje estão muito pressionados. E aqui, ó, pegar até um tweet da Grêmio Timeline que repercute a informação do Diego Torbes, que diz assim: o Gustavo Quinteiros está na Berlinda, está por um fio de deixar o Grêmio. Amanhã ocorrerá uma reunião, mais conhecida como hoje, que definirá o futuro do treinador. A frase mais usada entre os dirigentes é: não dá mais. Dorival Júnior é um dos favoritos para substituí-lo. Em contrapartida, Felipe, a gente tem também aqui a situação do Pedro Caixinha, que é colocada por Lucas Mussetti. Deixa eu pegar o início do vídeo aqui. O Pedro Caixinha, que já era colocado na Berlinda antes do jogo contra o Bahia, o Santos vira com duas alterações do Caixinha, embora o jogo tenha sido da parte do Santos sofrível no primeiro tempo, e depois acaba tomando um gol por falhas individuais clamorosas, defensivas, não consegue segurar um jogo depois de uma virada épica, e aí novamente a pressão da torcida se volta contra o treinador. 3 meses de trabalho, e aqui o Mussetti conta um pouco de como está a situação do Pedro Caixinha hoje. Cadê? Áudio. Caixinha deve continuar no comando do Santos, pelo menos até o jogo contra o Fluminense. É isso que duas das minhas fontes dizem logo depois desse empate frustrante com o Bahia aqui na Vila Belmiro. O jogo terminou, eu já mandei aquelas mensagens, porque assim, com a vitória eu tinha certeza que as coisas continuariam como estão. Com esse empate no finalzinho, eu fiquei com esse receio, com essa dúvida. Mandei mensagens para duas das minhas principais fontes e eles me responderam que o Caixinha continua, pelo menos até o jogo contra o Fluminense. Eu sei que as coisas mudam muito rápido no futebol e que é difícil afirmar alguma coisa, ainda mais se tratando do Santos. Mas assim, pelo que eu ouvi, o Caixinha continua nesse jogo contra o Fluminense no Maracanã no próximo domingo. Jogo que vai marcar certamente a volta do Neymar. Ainda não se sabe por quantos minutos ele vai ficar à disposição, mas o trabalho de reequilíbrio e de fortalecimento muscular foi bem feito. O Caixinha avisou na entrevista coletiva de que ele vai treinar normalmente a partir de terça-feira, então o Neymar deve ser titular contra o Fluminense, se cumprir as expectativas, ou pelo menos entrar no segundo tempo. Então assim, empate frustrante do Santos com o Bahia, a pressão da torcida que xingou bastante o Caixinha, vaiou, mas a tendência é que o treinador português continue à frente do Santos, pelo menos até a terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Cara, vamos por partes. Gustavo Quinteiros. Primeiro, começando. Quando você olha o trabalho do Quinteiros no Vélez, que o Vélez, assim como o Grêmio, era um time cujo elenco não era apontado entre os principais para disputar nada na Argentina. Gustavo Quinteiros tem um começo de ano, os primeiros 6 meses do Gustavo Quinteiros foram bem difíceis. Embora ele tenha conseguido se classificar para a final da Copa da Liga Argentina, ele se classifica só em 8º, na última rodada, e ele vai eliminando os adversários. Lá é mata-mata, né? Então ele vai eliminando muitos adversários, inclusive nos pênaltis, e ele perde do Estudiantes na final, categoricamente. Mas aí começa, no segundo semestre, começa o Campeonato Argentino, e ele, sem concorrência de ter competições internacionais para disputar, ele acaba sendo campeão. Chega na final da Copa Argentina também, perde para o Central Córdoba. E na Supercopa da Argentina, já fora do banco, porque ele tinha um casamento da filha para ir, ele enfrenta novamente o Estudiantes e toma um cacete do Estudiantes de novo. Mas ele foi campeão argentino, pontos corridos, um campeonato de 30 times, mas é turno único. Com um elenco bem aquém do nível dos elencos do Campeonato Argentino. Ele tinha um elenco muito inferior ao do Racing, um elenco infinitamente inferior ao do River Plate, por exemplo. E ele conseguiu bater esses caras no longo prazo e com uma coisa salutar: defesa. 0,8 gol tomado por jogo.
Defesa implacável do Vélez no segundo turno. Mas ficou muito claro e evidente no trabalho do Quinteiros que no primeiro semestre da Argentina ele chegou a tomar um 5-0 pro River Plate e balançou no cargo do Vélez. Ficou muito claro que o trabalho dele vingou mesmo no segundo semestre. Só que aqui no Brasil, 3 meses já é o suficiente para você, para o torcedor avaliar, para uma diretoria avaliar o trabalho, e não há paciência, como por exemplo há hoje com o Abel. Que o Palmeiras não tá jogando bem, mas porra, esse cara já ganhou muito aqui, vamos manter o cara, não tem outra alternativa a não ser manter o cara, e se acredita que ele vai fazer algo diferente, porque já foi vista a qualidade dele por aqui. Vamos falar primeiro de Quinteiros. Eu sei que a gente assistiu pouco o Grêmio até aqui, porque a gente não vê Campeonato Gaúcho. No máximo a gente viu as finais, eu sei que você viu, contra o Inter. E aí eu assisti o jogo sábado contra o Ceará, boa parte do jogo, e assisti quase que o jogo inteiro do Grêmio contra o Atlético Mineiro, também no sábado da semana passada. Contra o Atlético Mineiro, o Grêmio foi dominado em casa, mas conseguiu pragmaticamente vencer em erros defensivos do Galo. E contra o Ceará, embora o Grêmio tenha tido chances, o Ceará foi melhor no jogo, saiu com uma vitória merecida. Mas assim, é um time que perdeu a final do Gaúcho depois de muito tempo, foi dominado pelo Inter, mas é um time muito modificado, diferente do Inter, que manteve o trabalho, manteve o técnico e manteve muito mais peças. O Grêmio é um time ainda que as contratações não estão dando certo, mas mais do que tudo as escolhas do Quinteiros, em termos de quem joga, quem não joga, estão sendo muito contestadas pela torcida. Meu ponto vendo de fora, com um pouco mais de distância, você acha que era um trabalho para se acreditar, haja visto que no Vélez o trabalho dele engata mesmo no segundo semestre, ele consegue melhorar o time a longo prazo? Ou você acha que o que você viu até agora, se a diretoria não tem convicção, é melhor que ela troque logo e aproveite, por exemplo, que tubarões que estão aí no mercado, que possam inclusive ter um pouco mais de confiança da diretoria, possam ser contratados, como é o Dorival? Cara, é complicado analisar o Quinteiros, porque a gente tem que olhar os dois lados do copo, né? O copo meio cheio, o copo meio vazio. O copo meio cheio dá a ele o respaldo de, pô, é um técnico estrangeiro, chegando ao futebol brasileiro, chegou no início da temporada, o Grêmio com muitas mudanças no elenco, com contratações até que ele pediu e a diretoria atendeu quase todas. A gente tem que olhar isso. Só que aí você olha o copo meio vazio. O cara jogou 2 Grenais aí na arena, não ganhou nenhum. Ressuscitou, querendo ou não, o maior rival que não ganhava um título estadual há anos. Foi lá, o Inter ganhou em cima do Grêmio. Que é mais time, né, velho? Acho que é mais time. Com qualquer. Você acha que o Dorival Júnior ganharia do Internacional? Eu não acho. Mas o que surpreendeu foi a falta de competitividade do Grêmio contra o Inter, assim. Você achou muito? Uma coisa é você perder, outra coisa é você não competir. O Inter foi dominante em todos os setores do campo nos 2 jogos. É Principalmente no primeiro jogo na Arena. O Grêmio era um catado em campo, assim. Eu até usei esse termo no nosso grupo do WhatsApp, assistindo ao primeiro tempo e ao segundo tempo ali. E me chamou muita atenção, assim, durante o início da temporada eu até fiz campanha no Twitter, fiz até vídeo aqui pro canal, justificando o porquê eu achava que o Palmeiras deveria ter investido no Vidiaçante, que tinha um interesse, segundo informações que eu apurei com jornalistas que cobrem o Grêmio lá no Sul, caras importantes, enfim, que tem muita informação dentro do clube, e me falaram, cara, ele quer jogar no Palmeiras, se chegar a proposta ele vai, e tal, etc. E esse cara definhou com o Quinteiros. Não só ele, mas muitos outros jogadores que desempenhavam. Cristaldo caiu, Monsalve caiu. Exatamente, estão todos muito abaixo. Vamos lembrar, esse Grêmio do Quinteiros sofreu para classificar na Copa do Brasil, foi para os pênaltis contra o Atlético, se eu não me engano. Assim, o goleiro falhando, o lateral falhando, e foi para os pênaltis naquele sofrimento. O Grêmio passou ali raspando na Bacia das Almas. Quase protagonizou um vexame assim, homérico na Copa do Brasil, já nas fases iniciais. E assim,
Ele pediu tempo para treinar, veio data FIFA, o time não melhorou, o time piorou. O time não demonstra nenhuma alternância tática, você não vê ele mudando o esquema, você não vê Não, ele ele joga no mexendo nas peças. 4-2-3-1 E morreu. e E ele vai não tem abraçado com isso. alternativa tática. Eu falava sobre isso. Exato, exato. Então, são os lados do copo meio vazio. E aí você tem que equilibrar. Você olha para o lado meio cheio, pô, é um técnico estrangeiro, ele demorou a engrenar no Vélez, a diretoria manteve e foi campeão argentino. Ou você olha para o copo meio vazio e fala, pô, o cara ressuscitou o Inter, não tem alternância tática, o time flertou com vexames, perdeu para o Ceará agora na última rodada, tomando um gol de churrasco no final, com o Volpi indo para a área. Enfim, são vários e vários problemas também que a equipe apresenta. E o que mais eu vejo dos gremistas reclamando, e é o que eu falo do meu time também, que é quando você vê o dedo do treinador nesse sentido na equipe. Você fala, pô, ele tá tentando, ele tá buscando, ele tá aberto à mudança. Ou não, ele tá insistindo, ele tá insistindo com certos jogadores, como o Quinteiros vem fazendo. Ou ele tá mudando, ou ele tá tentando mudar o esquema, mudar alguns jogadores de posição, tentar alguma coisa diferente. Eu acho que treinador é isso, cara. Você não tá dando certo de um jeito, você insistiu por 5 jogos, deu errado. Cara, não é possível, eu vou insistir de novo, no sexto, no sétimo, não, eu vou mudar. Eu vou mudar alguma coisa, não dá pra ficar na mesmice. E acho que o Quinteiros tem pecado nesse sentido. Então, imagino que a Berlinda, nesse momento, mirada pra ele, já é um sinal claro de que a diretoria já tá insatisfeita. A torcida já tá muito insatisfeita. Havia muita expectativa em cima do Grêmio nessa temporada e essa expectativa está sendo totalmente jogada por água abaixo com esse trabalho que, por enquanto, cara, vamos ser sinceros, o trabalho do Quinteiros é bem ruim. Então, você demitiria? Aí depende de quem o Grêmio vai trazer, né? Quem que tá no mercado? Dorival Júnior? Tite, Quem mais? que tem história no Você clube. consegue ver o Tite assumindo esse Sampaoli. Grêmio? Não vejo, cara. Não vejo possibilidade de Tite, Sampaoli e quiçá Dorival Júnior assumirem o Grêmio nesse momento. Eu acho que são seria treinadores. um tiro Acho que no pé. acho que são treinadores que, com todo respeito ao gigante Grêmio Futebol Porto-Alegrense, mas acho que o time do Grêmio havia uma expectativa de, pô, o Grêmio vai fazer uma temporada melhor do que fez com o Renato Gaúcho ano passado. Vai brigar por Libertadores, vai tentar algo na Copa do Brasil. Mas acho que esse elenco do Grêmio não é um elenco para bater campeão de uma Copa do Brasil, de um Brasileirão, de uma, sabe, uma Não é. Sul-Americana. Não é. Eu acho que Tite, Dorival e Sampaoli são treinadores que gostariam de Mano chegar em Menezes, projetos que dariam a eles projeção para ganhar um campeonato. Mano Mano Men- Menezes, que tem talvez. história. Tem história no Grêmio, é um cara que já trabalhou com muito pouco, fez muito. É. Pode ser um nome. Então, tendo esses nomes no mercado, eu acho que a diretoria do Grêmio tá, cara, vamos trazer alguém que conhece o futebol brasileiro, que vai dar uma resposta mais rápida. É. E o Mano Menezes geralmente é esse cara, ele tem se tornado esse cara. Ele ainda é um técnico, na minha visão, muito analisado pelo mercado, até por parte da grande mídia, como um treinador do primeiro escalão do futebol brasileiro. E, cara, com todo respeito ao Mano, não é. Não é. Não é. É um técnico super estimado, vamos lembrar disso. Sem dúvida. Mas, sem dúvida nenhuma, nos últimos anos ele tem se notabilizado como um treinador meio que arruma casa. Foi assim no Fluminense, já foi assim no Inter. Então pode ser um bom nome pro Grêmio, por que não? Em contrapartida, Felipe, você tem o Caixinha, citado aqui pelo Mussetti, que deve continuar até o jogo contra o Internacional, contra o Fluminense. Eu assisti ontem Fluminense e Red Bull Bragantino. Eu vi o primeiro tempo, o segundo eu não vi. Mas o primeiro tempo eu gostei bastante do que eu vi do Fluminense, até porque o Fluminense tem muita qualidade, cara, no meio. Meio de campo com o Hércules e o Martinelli. E você tem Arias, você tem o Canóbio e o Cano na frente. Agora voltou o Ganso. O Lima. Você tem o Lima, que fez um golaço, cara. Golaço de quem conhece. Fechou Então, o goleiro assim, vendido. eu não consigo ver o Santos ganhando desse Fluminense no Maracanã, mesmo com o Neymar. Não consigo ver. Não consigo ver. E aí, assim, pra que... Eu
eu jamais demitiria um treinador com 3 meses de trabalho, porque isso é sinal que você não tem convicção. Eu levaria o Caixinha até a parada pro Super Mundial, você vai ter 40 dias para se preparar ali. A não ser, cara, que você, meta 5 derrotas consecutivas, o time perca completamente a confiança, você tenha que apertar o botão do desespero. Mas ontem, o Santos virou uma partida, perdeu mais uma vez em erros individuais a chance de uma vitória. O trabalho poderia ser muito melhor, mas também acho que qualquer trabalho de 3 meses nunca vai estar no seu melhor, né? Algumas correções precisam ser feitas. Eu acho que o Caixinha é esse cara que está insistindo em alguns erros que poderiam já ter sido corrigidos. E eu acho que está demorando para corrigir alguns desses erros. Mas também vejo que parte da pressão que existe sobre o Caixinha é também com relação a esses nomes disponíveis, né? A gente sabe da relação do Neymar com o Tite. Existe o sonho do presidente Marcelo em trazer o Dorival de novo para o Santos, que é uma casa que ele conhece. Existiu o vazamento, inclusive, de que teria rolado uma ligação entre alguém da cúpula do Santos, eu não sei se necessariamente se foi o Marcelo, mas com o Renato, antes dele assumir o Fluminense, falando, segura aí que se a gente não ganhar do Bahia, você vai receber uma ligação, e o Renato falou, não, obrigado, vou assinar com o Fluminense. Isso vazou, Isso né? vazou. Foda. Isso vazou. Então você tem aí coisas acontecendo, treinadores que são benquistos pelo clube, tem para mim muito mais a ver do que o próprio momento do Caixinha, que a torcida já tá bastante de saco cheio, é verdade, mas tem mais a ver para mim com os nomes que estão por aí na praça. Só que em contrapartida, embora eu não demitiria o Caixinha, se você não tem convicção no treinador, e se você quer um outro treinador que tá na praça aí, por que esperar um jogo fora de casa contra o Fluminense? Pra quê? Você ganha o quê? Você vai perder mais um jogo pra você tomar uma decisão? Sabe? Eu não consigo ver substância. Cara, você tem que ter convicção ou pra manter ou pra demitir. Ou a gente vai manter independentemente do jogo do Fluminense, ou a gente vai demitir independentemente do jogo do Fluminense. Esse tipo de coisa que a gente vê no Brasil, que não, vamos dar mais uma chance, um jogo lá. Isso nunca deu certo, cara. Nunca deu certo. Eu, sinceramente, não consigo ver por aí. Vejo uma diretoria absolutamente perdida, sem convicção nenhuma. E queria saber, eu já falei bastante sobre a demissão ou não demissão do Caixinha, ela não vem pro Peixão. Convido todo mundo a assistir. Inclusive, publiquei um vídeo hoje de manhã falando sobre, dando uma informação exclusiva, que o Santos fechou com a empresa do cara que fez a SAF do Cruzeiro, mais um movimento indo ao encontro de uma possível SAF. Dei uma olhada lá no vídeo, ficou bastante interessante, é uma informação em absoluta primeira mão. Mas eu queria ouvir mais de você agora, que viu o jogo ontem, etc. O que você tem achado? Então, o que você tem achado do trabalho do Caixinha? Se você acha que é para todo esse desespero para demitir, ou se você daria mais tempo, pelo menos até a parada pro Super Mundial? Cara, vou ser bem sincero, eu vi alguns jogos do Santos no Campeonato Paulista e me chamou muita atenção a falta de consistência no meio de campo, assim, cara. Você vê que o cara que tenta fazer alguma coisa ali, principalmente com bola, é o Schmidt, que tem muita qualidade pra isso. Esse Bom Tempo é bom jogador, mas assim, é moleque ainda. E assim, você vê um time que dá muito volume pro adversário, assim, sabe? Não sei se você concorda comigo, mas acho que Concordo em a visão que absoluto, em absoluto. você vê que é um time que permite muito que o adversário crie volume, ataque em bloco. Ontem o Bahia atacava com 5, 6 jogadores no segundo tempo, assim. E o Santos no mano a mano com a linha de defesa, ali a linha de 4 de defesa, os caras toda hora expostos, sem combate nenhum no meio campo, a bola vinha lisa pros atacantes do Bahia e estourava na defesa, né? Isso é trabalho do técnico, cara. Fora a questão da bola aérea, fora a questão de outros posicionamentos que eu acho que o Caixinha deveria ter corrigido já. Com o tempo que teve para trabalhar, com data FIFA, com semanas livres e etc. Acho que evoluiu muito pouco o trabalho dele à frente do Santos. E outra, como a gente falou do Grêmio, os tubarões estão aí no mercado, cara. Tem nomes muito grandes hoje no mercado. Diferente do Grêmio, que você não vê Tite, Dorival, o próprio São Paulo indo pra lá, você vê esses técnicos aceitando treinar o Santos por conta do Neymar? Então, o Santos tem um atrativo do Neymar, né? O
o Neymar é um craque internacional, talvez o maior que a gente teve aí no futebol brasileiro nos últimos 15 anos. Tudo bem que ele não tem sido um jogador profissional nesses últimos anos, porque ele não tem tido saúde para jogar. Mas se ele tiver sei lá, 60% dele nesse Campeonato Brasileiro, ele potencializa o elenco do Santos, ele potencializa alguns jogadores que o Santos tem ali que tem qualidade. Pô, o Soteldo é um jogador que tem qualidade, que tem volume de jogo. O Tiquinho é um jogador experiente. Você tem o próprio Guilherme, que é um jogador que deu uma caída agora, deu uma oscilada. A torcida ontem vaiou ele quando ele saiu. Mas é um jogador que tem qualidade, que dá pra você, num time bem armado ali, formar um ataque interessante. Enfim, o Santos tem alguns jogadores interessantes pra você montar um time pra brigar ali por um G4, por um G6, pra fazer uma campanha forte dentro de casa, pra beliscar uma classificação na Copa do Brasil e ir longe. Acho que dá, com o Neymar dá. Acho que esse é o ponto. Agora, quando que a gente vai ter o Neymar? Essa é a pergunta. Quando que a gente vai ter o Neymar? Qual segurança que o Tite teria indo pro Santos hoje e chegar no Marcelo Teixeira e falar: Marcelo, e aí, como que tá o Neymar? Ele vai me entregar quanto? Departamento médico do Santos, como eu vou ter o Neymar? Qual é a segurança mínima que eu tenho aqui para montar o meu trabalho em torno desse craque? Como que vai ser? É uma questão que a gente não sabe, cara. A gente não sabe. É uma coisa, é uma incógnita. Então, acho que isso coloca em risco também a temporada do Santos, assim. Depositar todas as fichas nesse cara, tá ligado? É complicado, mas o trabalho do Caixinha é complicado, cara. Eu acho abaixo, acho que poderia já ter feito mais. Poderia ter criado outras formas de jogar, outro estilo de jogo. Começou bem, deu uma oscilada no Paulista, ganhou alguns jogos de times de Série C ali, deu uma empolgada nos jogos grandes, contra Palmeiras, contra Corinthians 2 vezes, contra São Paulo. Assim, contra São Paulo acho que foi o melhor de todos. Foi. O primeiro tempo contra o Palmeiras também foi bom, mas os jogos contra o Corinthians deixou muito a desejar. Um time que poderia ter usado mais, ele foi mais precavido, enfim. A torcida do Santos, eu sei que não gosta desse estilo de postura, mas tá aí no mercado, cara. Dorival Júnior é um nome. Já foi campeão da própria Copa do Brasil com o Santos, com o Neymar, mas tem um problema no passado, será que isso interfere? Tite, Neymar gosta muito. Enfim, cara, são Desses nomes situações... todos, cara, eu falo, se eu pudesse escolher desses nomes, não seria nenhum desses nomes seria meu técnico. Nem o Mano, nem o Tite, nem o Dorival, nem o Sampaoli. Eu temo muito a relação do Sampaoli com o Neymar. Eu acho que pode ser um problema, entendeu? Nesse momento eu não traria o Sampaoli para o Santos. Eu tentaria buscar o Crespo, por exemplo. Tentaria buscar ou sair um pouco da mesmice, de repente buscar um treinador com uma outra escola, alguma coisa, uma coisa diferente, uma inovação. Eu tentaria. Mas imaginando que vai ser um desses caras, que deve ser, esses caras vão ser procurados, desses todos, se fossem os únicos treinadores do mundo, eu juro por Deus, cara, a torcida do Santos pode ficar brava comigo, mas eu escolheria o Tite. Porque é o que me daria mais consistência defensiva em tese, e eu acho que hoje o Santos tem alguma qualidade, sabe, no setor ofensivo, que se tivesse amparado por uma consistência defensiva, seria um time bastante competitivo no campeonato. Para brigar por primeira página. E depois estar ali na primeira página, ver o que acontece. Entendeu? Mas hoje o que mais me preocupa, porque o Santos é um time que faz gol, cara. O Santos faz gol, cara. Todo jogo contra o Corinthians, o Santos fez gol. Nos 2 jogos em Itaquera, foi eliminado, mas teve gol lá. O Santos meteu 4 no Curitiba, aí o Santos foi o Vasco, fez um gol lá. Ontem o Santos fez 2 gols. O Santos faz gol. O problema do Santos é lá atrás, cara. E lá atrás, desses todos, o Tite é um cara que já provou, por A mais B, que sabe montar. Na verdade, o problema não é lá atrás. O problema é o modo como joga sem bola, né? Então. É o modo de marcação, é o meio de campo muito fraco, que dá pouco combate. Lá atrás rebote. É modo de falar. O problema são os gols tomados, o número de gols tomados. E aí você precisa criar uma série de mecanismos. Exato. E me parece um time muito perdido. O senhor Bom Tempo, por exemplo,
que é um craque que o Santos achou, ele foi inventado de volante, assim. Ele joga bem de volante porque ele joga muito. Mas ele não é volante, cara. O cara não ganhou um duelo individual defensivamente, porque ele é um palito de fósforo. Entendeu? O Schmidt não marca ninguém. O Santos hoje, pesado, cara. O Santos hoje não tem jogadores rápidos de recomposição, joga muito na frente com jogadores lentos e jogadores cujo duelo individual ganham muito pouco. O lateral direito do Santos, o Sherman, é um jogador que precisa ser emprestado, não dá mais, assim. Ontem ele tomou um drible juvenil do jogador do Bahia no segundo gol. O cara deu uma ameaçada. Ele caiu no chão. Limpou ele e o Brazão eu não entendi, cara. Eu até falei no grupo, eu falei, cara, o jogador do Bahia armou o chute, ele pulou uns 2 segundos antes pro meio do gol, cara. Protege o canto aqui, cara. O cara vai chutar. Ele pulou pra cá, o cara chutou no canto dele. Se ele ficar parado, ele encaixava a bola, assim. Falei, nossa, cara, que gol juvenil, assim, cara. Juvenil, cara. Gol juvenil que o Santos tomou. E aí, como diz o Marcelo Teixeira, tomando gols infantis. E é isso, cara. E aí o trabalho vai minando. Eu só acho isso, se não há convicção com o técnico, não tem que ser independentemente do resultado do Fluminense. Se o Santos quer um desses treinadores que está aí no mercado, tem que se mexer logo. Eu não contrataria. Eu apostaria no Caixinha até o Super Mundial. Tentaria ver, porque eu acho que 3 meses, vendo inclusive grandes técnicos falarem que 3 meses é muito pouco para você de fato mostrar, né? Mas eu tentaria apostar em algo diferente, que geralmente nesse momento o normal é trocar. Eu tentaria ser um pouquinho diferente, ousar um pouquinho mais. E ano passado o Rogério Ceni foi muito contestado e foi mantido, porque é SAF. Deu certo, classificou o time para Libertadores. Hoje você vê o time do Bahia jogar misto na Vila Belmiro, é muito mais bem treinado do que o time do Caixinha. E o Rogério foi muito contestado ano passado, a gente lembra disso. Por quê? Porque teve tempo para trabalhar, para evoluir. Eu acho que passa um pouquinho por isso, mas também a gente sabe que o futebol brasileiro não dá esse tempo todo. Então a gente fica na berlinda. Fala o quê? Né? Faria o quê se estivesse lá? Eu tentaria deixar o trabalho para quem foi contratado para definir o trabalho. E aí não é papel do presidente, Felipe. Esse é o problema. Você contratou um CEO, que é o Pedro Martins. É o cara que teoricamente teria que entender de futebol. Exatamente. É o cara que trouxe o Caixinha. Ele quer manter o Caixinha. Então aí você vai demitir o Caixinha, a revelia do CEO, que é o cara que se deu carta branca para trabalhar no futebol. Então o cara não tem carta branca coisíssima nenhuma. É tudo mentira. E esse é o problema das gestões de futebol de clube associativo, que no fim do dia é o presidente que manda e pronto, acabou. Entendeu? Eu acho que técnicos que estão na Berlinda hoje, os clubes deveriam dar um respaldo mínimo de até a parada pro Super Mundial. É isso, pô. Cara, exatamente. Se você quer um trabalho que volte, quando a temporada brasileira vai voltar depois do Super Mundial, arregaçando, quarto domingo, tudo encavalado, cara, dá o Super Mundial, o tempo que vai ter aí esse ato de um mês. Pro outro cara treinar. O cara chegar a treinar, pô. Agora você vai demitir... cara, é batata no mundo do futebol todo quando surgem essas informações de fulano tá na Berlinda, tá por um jogo. Cara, o cara tá demitido já, velho. Demitido. Não é, eu falei ontem na live, não é uma questão de ser, é uma questão de quando. Exato. Não, tem o jogo contra o fulano pra ganhar. Pô, eu só vi um cara se salvar numa situação assim no Santos, da minha vida inteira. Sabe quem? O Carille, em 2021, justamente no jogo contra o Fluminense, só que foi na Vila Belmiro. Foi o jogo que o Edu Dracena foi contratado para ser diretor de futebol do Santos. Ele queria contratar... Sabe quem estava praticamente contratado? Roger Machado. Era o técnico dos sonhos do Edu Dracena. Só que aí o cara, ele ganhou aquele jogo contra o Fluminense na Vila e empilhou uma sequência de vitórias e salvou o Santos do rebaixamento e ficou em 10º lugar no campeonato. E ele conseguiu se salvar e permanecer no Santos até o final do ano. E naquele jogo ele mudou o sistema do Santos. Ele saiu de um 4-3-3 para um 3-5-2, 3-4-3, alguma coisa assim. Mas ele já começou a jogar com 3 zagueiros ali, coisa que ele nunca fez, nem antes nem depois na carreira dele. Né? Pois é. E ali ele salvou o Santos. É a única vez que eu vi isso acontecer. De resto, cara, quando o cara chega nesse jogo na Berlinda assim, praticamente garantido que o cara tá fora.
Eu lembro de outro que o resto é história. O Adenor Tite. Leonardo Bach no No jogo contra o Corinthians, Palmeiras. perde pro Tolima, o vexame homérico do Corinthians na pré-Libertadores. A primeira das 3 Não, eu falei eliminações do no Corinthians na Santos, né? pré. Mas eu lembro, obviamente, do. Não, citando um exemplo de outros técnicos aqui que chegaram, que surgiram essas notícias. Ah, fulano de tal está se perder para tal, cai. O Tite em 2011 era isso, se perder pro Palmeiras, cai. O Corinthians foi lá, ganhou. 1-0 gol do Alessandro no Pacaembu com o mando do Palmeiras. E aí o Tite ficou, ganhou força, ganhou respiro, arrancou. O Corinthians foi campeão brasileiro naquele ano, depois ganhou Libertadores, Mundial, Recopa, Paulistão, enfim, fez história. E tem outros exemplos também, mas tem outros exemplos de técnicos assim. Eu lembro da última passagem do Luxemburgo pelo Palmeiras, em 2020, antes da chegada do Abel. Ele perde pro Coritiba em casa, 3-1 com o Coritiba dando totó no Palmeiras em pleno Allianz Parque, era pandemia ainda, sem torcida. Mas assim, um jogo que eu me lembro do pós-jogo desse dia, que o Gagliotti ficou reunido com a diretoria do Palmeiras por mais de 2 horas e meia depois do fim da partida. E a demissão do Lucha foi anunciada assim, na madrugada, já 1h30 da manhã, por aí, 2 da manhã. Ele cai e fica ali o Palmeiras com Cebola, mais uns 7 jogos, depois vem o Abel e o resto também é história. Mas é isso, cara. Os técnicos que estão na berlinda aí têm sombras de grandes treinadores no mercado, mas os dirigentes têm pouquíssima convicção, cara. Pouquíssima convicção. Acho que são casos de Grêmio e Santos, assim, que a gente falou hoje na live aqui. Pô, você tem esse ato que a gente vai ter no Super Mundial, dá o tempo pros caras treinar, dá o tempo pra chegar até lá, dá esse prazo. Pô, você tem. A gente tá Mas na o segunda rodada do problema, Campeonato Felipe, é Brasileiro. que paira no Santos, já tem torcida com medo de cair, velho. Depois desses 2 jogos, até porque ficou o trauma, né? Do Que último isso, Campeonato Brasileiro. Mas é verdade, cara. E aí, Não. esse trauma não está só nos torcedores, mas está nos dirigentes também. Como é que o Marcelo vai pro microfone e fala que ele falou depois contra o Vasco, cara? É foda, cara. Existe, Isso aí cara. acaba jogando contra Jogando também. contra. Ontem, nitidamente, era um time no primeiro tempo absolutamente nervoso em campo. Sabe por quê? Marcelo Teixeira foi ver o treino dos caras no sábado. Ficou lá, ó. O que isso adianta, cara? Cria uma puta pressão nos caras, velho. Local de futebol tem que ser um local pra quem é do futebol, cara. Mas é isso. Esse tipo de política. Não dá pra balizar um trabalho profissional assim, né, Não cara? dá, cara. Não dá. Mas é isso. Não dá. O Santos é tudo menos um clube profissional. Tudo. Eu nunca vi e nunca soube da Leila Pereira frequentar treinos do Palmeiras. Assim, ficar lá Exatamente. na arquibancada, Exatamente. junto com o Barros. É. O Veiga não tá jogando nada, hein? O Abel tem É. que tirar. Não, velho. É foda. O senhor Isso daí não Marcelo faz acontece. isso desde que mundo é mundo, cara. É Cara. foda. Ainda bem que no meu time o técnico eu tenho confiança que ele vai. É. Uma hora ele vai. Nesse ano, eu acho que uma hora ele vai achar um mínimo padrão Não, tático pra esse não é novo você time. que tem confiança. É o clube que tem É, confiança. sim. Entendeu? E aí A você sabe torcida que. já não tem tanto. Então. Mas mesmo assim, cara. O Marcelo Paes manteve o Vojvoda um turno inteiro na lanterna, velho. Quem que faz isso? Nem o Palmeiras faria isso com o Abel. Nem o Palmeiras. Na lanterna, um turno do campeonato na lanterna, não manteria. Nem fudendo. Estaria aí o Cebola de novo, quem quer que seja. Você entendeu? É isso. O pessoal lembrou aí na live um nome que tá no mercado também. Fernando Diniz, hein? Não, isso aí esquece. Ó. O Marcelo, você viu que o Euler falou? Foi o Euler que falou pra gente dos bastidores do encontro do Marcelo Teixeira com o Diniz aí recentemente, cara. O cara falou nos bastidores, esse não volta nunca mais. Não volta, mas, não dá. mas assim, não digo só pro Santos, digo pra outros times aí. Cara, esse eu não sei. Tava bem cotado no Fluminense. Esse eu acho que o telefone dele vai demorar a tocar. Acho que não, cara. Ó, entre Oswaldo de Oliveira e Diniz, eu trago o Oswaldo de volta. O Oswaldo falou isso, né, Eu vi. recentemente. Aliás, ótima entrevista do Oswaldo pro GE. Assistam, assisti na íntegra. Ele fala umas groselhas, principalmente falando de técnico estrangeiro. Eu entendo, a classe dele foi afetada. Mas ele é um cara legal pra caralho, velho. Puta cara legal. Eu tenho maior vontade de conhecer o Oswaldo, velho.
gosto muito dele, velho. É, também. Ele tem um jeitão carioca, É, Leblon, demais, assim, cara. cafeteria. Demais, Muito bom. demais, demais. Puta, demais. Puta cara legal do caralho. Puta, esse cara a gente tem que trazer um dia. Se a gente for fazer a nossa. Se não, quando a gente for fazer a nossa tour no Rio de Janeiro, a gente tem que dar um jeito de levar esse cara. Nossa, com O cara certeza. é demais.